Primeira festividade a Maria Imaculada em Portugal. Volve a nós, ó Virgem pura, os teus olhos de piedade, os males de nossa idade, põe termo por compaixão. Poema de Senhor Malhão. Era o ano de 1320 e os portugueses se viam envolvidos em uma guerra tão injusta quanto assoladora e, acima de tudo, altamente escandalosa. Os líderes dos dois campos eram pai e filho, Dom Dinis, o herdeiro da coroa, e Dom Afonso IV. Além dos estragos da guerra, homens facínoras sobre a proteção do infante Dom Afonso IV cometiam os maiores excessos, e o rei, que não hesitava em fazer justiça, punia-os com rigor extraordinário. Parecia que o pai da calúnia, tão hábil em urdir tramas, ainda contra a virtuosa rainha, Dona Isabel de Aragão, havia se apoderado dos ânimos desses desvairados, estabelecendo o império da confusão e da desordem, glorificando-se nos crimes que inspirava e nas mortes que provocava. Mas neste momento desesperador, como uma luz no fim do túnel, surgiu uma inspiração feliz. Era necessário esmagar a cabeça da serpente que incitava a luta entre o pai e o filho, entre portugueses, e expulsá-la deste reino que havia sido tão providencialmente socorrido desde o início. Como poderia realizar-se esse triunfo? Pela proteção da Virgem Imaculada, designada desde os primórdios como a vencedora da serpente infernal. Assim entendeu Dom Raimundo, bispo de Coimbra. Venerável prelado, retirado em Vacariça, aldeia a 5 léguas de Coimbra, em Portugal, onde em silêncio lamentava tantos males, buscou uma solução eficaz. Em 17 de outubro do mesmo ano de 1320, determinou que na Catedral de Coimbra fosse celebrada, dali em diante, a festa da Imaculada Conceição. Estabelecemos, disse ele, que em nossa igreja catedral de Coimbra celebre-se uma festa, todos os anos, no 8º dia do mês de dezembro, no qual dia a Virgem Gloriosa Santa Maria foi concebida, assim como celebram em outras terras e conforme ela ordenou. Não há notícia na história de Portugal de uma festividade em honra de Maria Imaculada mais antiga do que aquela que foi celebrada na sede de Coimbra há séculos. O bispo de Coimbra confiou na Santíssima Virgem Maria. O povo da cidade não decepcionou as expectativas do seu prelado. Desde então, começou a sentir-se uma providência especial que predispunha o fim da guerra tão destruidora. Foi em Coimbra que se realizou a primeira festa em honra de Maria Imaculada em Portugal. Foi também nesta cidade que ocorreu o último ataque nesta guerra fratricida e onde tiveram lugar as conferências para o restabelecimento da paz. Desde o início, Nossa Senhora tomou sob proteção este povo, mas especialmente a cidade de Coimbra naquela época. Qual seria o destino do povo de Coimbra se Dom Dinis, após perder a acirrada Batalha da Ponte, invadisse a cidade? Ele, que devastou as cercanias sem encontrar resistência, certamente empregaria excessos de rigor contra os habitantes de Coimbra. No entanto, Deus não permitiu o triunfo de Dom Dinis. Como poderia permitir se Maria não deixaria de interceder por aqueles que deram a Portugal o exemplo sublime de serem os primeiros a prestar-lhe culto sobre a invocação de sua Imaculada Conceição? Como poderia permitir se Maria não deixaria de interceder por aqueles que deram a Portugal o exemplo sublime de serem os primeiros a prestar-lhe culto sobre a invocação de sua Imaculada Conceição? Note-se a brevidade com a reconciliação entre os dois príncipes foi alcançada. A grande Batalha da Ponte ocorreu em 16 de março e nos primeiros dias de maio seguinte, a paz foi solenemente jurada. Dom Afonso IV, corajoso e orgulhoso demais, submeteu-se profundamente a seu pai em Leiria, onde senhores, prelados e conselheiros se reuniram
para felicitar o rei e a virtuosa rainha pela redução do infante a tão sagrado dever. Diante desse sucesso tão consolador e vantajoso para todo o reino, não é arriscado afirmar que está além do alcance da prudência humana. Ninguém poderia prever uma paz tão repentina e duradoura, considerando o infante sênior de Coimbra e de Porto, além dos outros castelos no norte do país. Ninguém suspeitaria que, dada a sua bravura, ele se tornasse tão dócil e submisso a ponto de se apresentar a seu pai, reconhecer-se como seu vassalo e sujeitar-se às condições que este resolveu impor-lhe. Insistamos na causa que atribuímos esse resultado quase milagroso à Santíssima Virgem Maria, venerada em Coimbra sob o título de Sua Imaculada Conceição, pôs fim a tantos males, sendo esta a primeira prova de sua proteção aos portugueses, desde que a reconheceram concebida sem mancha de pecado original e lhe prestaram os devidos cultos. A tradição das graças obtidas do céu por intercessão de Maria Imaculada nunca se interrompeu na família reinante, e ela seguiu os exemplos de Santa Isabel, que, afetuosa deste mistério da Virgem, mandou erigir no Mosteiro da Trindade, em Lisboa, uma capela dedicada à sua Imaculada Conceição. Mas o ápice da devoção manifestou-se no ano de 1616, quando Dom João IV, perante os 3 estados do reino reunidos na Capela Real, a reconheceu como padroeira do reino. Este monarca exaltado confiou em Maria concebida sem mácula do pecado original e a história dos feitos admiráveis durante a guerra contra a nação mais poderosa da Europa. Por esses tempos, a liberdade finalmente alcançada pelos portugueses e a independência desfrutada hoje provam evidências da proteção especial e superior que não abandona aqueles que lutavam pela causa mais sagrada da independência nacional. Neste momento, podemos afirmar o que São Bernardo atribuía a Maria: De manu Domina pendet, et nostra hominum salus. Homilia supramissus est. Na época da Imaculada Conceição, confirmada como ponto dogmático, essa verdade inquestionável da Igreja adicionou mais brilho à glória de Maria e tem sido a ocasião de inúmeros benefícios que até mesmo os incrédulos não se atrevem a negar. Que todas as graças já obtidas sirvam de estímulo perseverante para merecermos outras, nunca nos esquecendo de proclamar, com o ilustre cantor da Virgem: Terna Mãe dos Portugueses, formosa flor de Jessé, conserva o achorte da fé na terra a ti consagrada. Escurece esta luz de fulgor de brilho eterno, não vem a nuvem do inferno, de ímpio vapor carregada. Esta nação que contigo colheu palmas imortais, as crenças de nossos pais, viva sempre vinculada. Artigo de PJS Amado. Alma portuguesa.